Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro do Novo Testamento. E nós estamos na carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 5. Paulo, nessa carta de Romanos, a carta mais influente, a carta mais teológica, a carta mais profunda que Paulo escreveu, Romanos, Paulo trata no capítulo 1 da idolatria e do pecado dos gentios. Depois, no capítulo 2, Paulo fala do pecado dos judeus, que mesmo os judeus tendo lei, sendo circuncidado, continuam pecando. Capítulo 3, então, Paulo conclui que entre judeus e gentios todos são pecadores. E por serem todos pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus pela redenção que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. E essa redenção é obtida pela fé. Aí Paulo, no capítulo 4, usa Abraão como exemplo de fé que foi chamado por Deus, mesmo antes de circuncidar, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, e assim Abraão se torna pai de todos nós. Paulo também diz que Abraão creu, na ressurreição, cria no ventre mortificado de Sara e no seu próprio corpo que está mortificado, mas por fé ele creu e obteve a promessa. E isso traz o ponto de Paulo da ressurreição. O capítulo 4, verso 25, termina com o verso que Cristo Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A forma como acaba o capítulo 4, que Jesus ressuscitou para nossa justificação, abre para nós entrarmos no capítulo, então, 5, que é a justificação pela fé e a paz com Deus. A justificação nos traz, em primeiro lugar, a paz. Em segundo lugar, nos dá entrada pela fé, a graça. Então, nós temos como resultado da justificação a paz, nós vamos ter entrada, acesso ao Pai, acesso ao trono do Pai, acesso ao trono da graça. Em terceiro lugar, nós vamos ter graça. Graça é uma palavra importante na Bíblia. Significa favor imerecido. É pela graça que nós somos salvos. Dessa graça vai resultar esperança no verso 5. Paulo diz a esperança não traz confusão. Depois, no verso 5 ainda, ele vai dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Então veja o que acontece na justificação pela fé. Nós vamos obter paz, nós vamos obter acesso ao Pai, nós vamos obter a graça, nós vamos obter esperança, nós vamos obter o amor pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também vem. Depois nós temos a redenção, é a sexta coisa. Depois nós temos a salvação perfeita, que ele nos salva da ira, não é, pelo seu sangue. Depois nós vamos ter a reconciliação e a glorificação. Então nós temos aí 10 coisas como resultado da justificação: paz, acesso ao Pai, graça, esperança, amor, Espírito Santo, redenção, salvação, reconciliação e glorificação. 10 coisas obtemos como resultado da justificação, do verso 1 ao 11. Depois, no capítulo 5, do verso 12 ao 21, Paulo vai estabelecer como é que entrou o pecado, a morte por Adão, e aí como é que sai e como é que nós obtemos a vida eterna. Nós obtemos não só a vida eterna, a justiça de Deus, a graça, por meio de Jesus Cristo. Paulo vai fazer uma comparação entre Adão e o último Adão. O último Adão é Cristo. O primeiro Adão,
Adão, o homem que pecou, e por causa do seu pecado veio a condenação, veio a morte, veio o juízo de Deus. Mas por causa da morte de Jesus, veio a graça, veio a justiça, veio a vida eterna. Então, Paulo vai fazer uma comparação bonita. Esse capítulo é profundo de Romanos, que menciona não só a justificação, mas junto com a justificação a reconciliação. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora, devido à reconciliação, nos tornamos amigos de Deus. Que privilégio o cristão tem em se tornar um amigo de Deus por causa de Jesus Cristo. O cristão agora se torna amigo de Deus, o cristão agora tem paz, o cristão agora tem acesso, o cristão agora tem a graça, o cristão agora tem esperança, o cristão tem amor, tem o Espírito Santo em si, tem a redenção que foi executada e efetuada pelo Senhor Jesus, tem a salvação da ira, salvos pela sua vida, temos a reconciliação e finalmente a glorificação. Iremos participar da glória de Deus, não pelos nossos atos, mas pelos atos de Cristo. Então vamos meditar nesse capítulo 5. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé. A fé é que nos traz a justificação. Paulo já tinha falado da fé no capítulo 4, falando do crente Abraão, como ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Romanos é o evangelho da justiça de Deus. Essa carta, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Antes nós éramos inimigos por causa do nosso pecado. O pecado é inimizade contra Deus, mas agora nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o nosso Senhor, através da sua morte, através do seu sangue, que nos trouxe a reconciliação com Deus, nos trouxe a justificação com Deus. Verso 2, pelo qual temos entrada. Veja que a entrada, o acesso pela fé, de novo, tudo é feito pela fé. A justificação é pela fé, a entrada, a presença de Deus é pela fé, e a essa graça, né, o acesso à graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O crente tem esperança da glória de Deus. O crente tem esperança que um dia estará para sempre na glória. Aqui nós vamos ter os estágios da salvação. O estágio da salvação é justificação, capítulo 5. Depois nós vamos ter a regeneração, que é o nascer de novo. Nós vamos ter também a adoção, que nos tornamos filhos de Deus. Vamos ter a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o último estágio da nossa salvação é a glorificação. É quando nós estaremos no estado de glória. E Paulo menciona que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Da glória de Deus que nos é concedida em Cristo Jesus. Verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nós nos gloriamos na esperança que temos da glória de Deus. Mas enquanto estamos na terra, nós vamos também nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, não é? Tribulação vai produzir paciência. Justificação é uma palavra tremenda. É o ato pelo qual Deus declara o homem justo, como se ele nunca tivesse pecado. É algo tremendo a justificação. Aqui na Califórnia nós temos um sistema de motorista, né? Quando a pessoa tem a sua carta de motorista ou carta de condução, quando ele tem essa carta, ele leva uma multa, então fica um ponto. Aquele ponto fica no recorde da pessoa por 3 anos. Depois de 3 anos sai do recorde público e permanece no recorde privado por 7 anos. Depois de 7 anos é como se a pessoa nunca tivesse pecado ou cometido uma infração, né? Mas imagine só quando nós pecamos, se cada um de nós fica um ponto, se Deus tivesse computador, alguns de nós teria muito ponto.
De repente, no ato da justificação, Deus apaga tudo, como se nós nunca tivéssemos pecado. Por isso que, sendo, pois, justificados pela fé, temos agora paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos pecados são apagados no ato da justificação. E isso nos agora traz paz com Deus, nos traz acesso a Deus pela fé, na graça, estejamos firmes na esperança, Cristo, esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Uma vez uma irmã disse, pastor, ora por mim para que Deus me dê paciência. O pastor falou, claro, irmã, vou orar agora. Senhor, manda bastante tribulação na vida da tua filha. E ela falou, para aí, pastor, que tribulação, o quê? Eu já estou tendo tribulação com meu esposo, com os meus filhos. Falou, pois é, irmã, a tribulação é que produz a paciência. Quando a gente está atribulado, a gente aprende a esperar em Deus. Paciência é o ato de esperar. E olha só o que acontece, a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. Quanto mais paciente, mais experiente a pessoa é. Quanto mais tribulação passamos e vamos desenvolvendo o ato de esperar em Deus, na paciência, aí vai trazer a experiência. A experiência traz a esperança. Olha que sequência bonita. Tribulação produz paciência. Paciência produz experiência, experiência com Deus. A vida cristã não é uma vida teórica, não é uma vida apenas falando de Deus como religião, mas nós temos experiência com Deus. Essa experiência nos traz a esperança. E a esperança não traz confusão. Tribulação gera paciência. Paciência, a esperança. A experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, que amor maravilhoso, amor profundo, amor ágape, amor incondicional de Deus, está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos é dado, o Espírito Santo agora está em nós. E como o Espírito Santo é espírito de amor, de santidade, de justiça, é o Espírito Santo que, atuando em nós, coloca o amor de Deus, amor por Deus, amor pelo próximo, amor até pelos inimigos, né? O cristianismo não é diferente de todas as religiões. As outras religiões é o que o homem pode fazer para o seu Deus. No cristianismo, é o que Deus faz em nós através do Espírito Santo. Deus coloca amor em nós, Deus concede graça, Deus nos justifica, Deus nos reconcilia. Então o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Verso 6, porque Cristo estando em nós, está vendo? Cristo vem habitar em nós pelo seu Espírito. Cristo estando nós ainda fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios. Interessante, Jesus morre e dá sua vida por ímpios, por pecadores. Cristo não morre por justos, mas morre por ímpios. E Paulo vai argumentar isso justamente no verso 7. Porque apenas alguém morreria por um justo. É capaz se alguém desse a vida por um justo, por alguém bom, pois poderia ser que pelo bom alguém ouse morrer, não é? Pelo bom alguém poderia ousar morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que prova de amor Deus deu. Deus não esperou que você fosse justo ou eu justo. Nós éramos pecadores. Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu por nós. A prova do amor de Deus, a prova que Deus nos ama, está na cruz. Eu costumo dizer, o que pregou Jesus na cruz não foram os pregos, foi o amor profundo, o amor maravilhoso com que ele amou a cada um de nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados. O ato de justificar pelo seu sangue. A justificativa vem pelo sangue. O sangue de Cristo é que nos justifica. O ato, quando Jesus derramou na cruz o seu sangue nos purifica de todo o pecado. O seu sangue nos limpa, o seu sangue nos transforma, concede graça, concede acesso ao Pai, né? Ele justificou pelo seu sangue, agora seremos por ele salvos da ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado do homem. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, mas Cristo, ao morrer em nosso lugar, Cristo, ao derramar o seu sangue, Filho de Deus, verteu o seu sangue, agora nós somos justificados pela fé e pelo seu sangue, e temos paz com Deus, temos acesso a Deus, temos acesso à graça de Deus, temos a esperança, temos o amor de Deus, temos o Espírito Santo que nos é dado, temos a redenção, a compra que ele fez dos nossos pecados com o seu sangue, temos a salvação perfeita, vamos estar reconciliados e seremos glorificados. Porque se nós, sendo inimigos, olha que o pecado trouxe inimizade, fomos reconciliados com Deus, o ato de tornarmos um com Deus. Conta-se a história de um pai que tinha um único filho, e um dia esse filho brigou com o pai, saiu de casa, passou anos fora de casa, mas nunca tinha brigado com a mãe, mas quebrou a comunhão com seus pais. Um tempo a mãe adoeceu, ficou moribunda, à beira da morte, no seu leito de enfermidade. Deixaram o rapaz saber que sua mãe estava muito mal. Ele decidiu voltar. Quando ele voltou, chega do lado do leito da mãe, do lado está o pai. Pela primeira vez ele troca olhares com o pai e ele faz uma pergunta: minha mãe, qual seria o seu último desejo? E o marido: minha esposa, meu amor, qual seria seu último desejo? E a mãe, fraca, moribunda, estende a mão para o filho, agarra na mão do filho, estende a mão para o esposo, agarra na mão do esposo e vai trazendo as mãos dos dois e os une e diz: meu último desejo é que vocês voltassem a ser amigos novamente. E expirou. Foi isso que Cristo fez por nós. Cristo, ao morrer na cruz com seus dois braços estendidos, estende um braço para o pecador, estende outro para Deus, e ele nos reconcilia com o Pai por causa do pecado. O pecado tinha trazido inimizade com Deus, mas através da morte de Cristo, morte vicária, morte em nosso lugar, do seu sangue que foi vertido, ele nos trouxe de volta, ele nos reconciliou, ele nos trouxe a comunhão com o Pai e nós nos tornamos amigos de Deus pela morte de Cristo, pela reconciliação que Jesus fez por nossos pecados. E agora, reconciliado, como diz o verso 2, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo ressurreto dentre os mortos. Então Deus nos reconciliou com ele quando nós éramos seus inimigos. Deus nos reconciliou com ele mediante a morte do seu filho. A reconciliação, fato consumado, e deve nos trazer alegria. Deus nos confiou também o ministério da reconciliação, para reconciliar outros com Deus por meio de Jesus Cristo, pela pregação da palavra, trazer reconciliação ao mundo. Deus reconciliou as coisas que estão no céu e na terra, e agora nós temos a esperança da glória. Verso 11 de Romanos 5:11. E não somente isto, Paulo diz, mas também nos gloriamos em Deus. Note que Paulo usa a palavra gloriamos várias vezes. No verso 2, Paulo diz: gloriamos na esperança da glória de Deus. No verso 3, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora no verso 11, gloriamo-nos em Deus.
Tudo é motivo de glória para Paulo, não é? Gloriar na esperança da glória de Deus, gloriar-se nas tribulações, que é difícil, e gloriarmos em Deus. Qual é a nossa glória em Deus? Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação, a justificação, a reconciliação, a regeneração, a adoção, a santificação, tudo que nós obtemos é a glorificação. Todos esses estágios que nós obtemos por causa da morte de Cristo. É impossível ser salvo sem a morte de Cristo. Vamos para o verso 12, 5, 12 a 21, aonde Paulo menciona como o pecado entrou no mundo, a consequência do pecado que trouxe condenação, trouxe a morte para nós, não é? Paulo vai dizer no verso 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Paulo está se referindo a Adão, né? Adão, inclusive no verso 14, ele vai mencionar que a morte reinou desde Adão até Moisés. Aí depois Moisés veio a lei, não é? Onde aí sim nós vamos conhecer o pecado, não é? A transgressão de Adão. Então, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo por Adão. Quando Adão desobedeceu, passou e todos nós herdamos a morte pelo pecado de Adão. Alguém pode dizer, mas espera aí, eu nunca pequei, eu mesmo não pequei diretamente, foi Adão, por que eu sou responsável pelo pecado de Adão? Adão era o representante da raça humana, Adão era a cabeça da raça humana. E quando Adão pecou, todos nós herdamos o pecado de Adão. Em 2014, teve a Copa do Mundo no Brasil. No Brasil, em 2014, essa Copa do Mundo, o Brasil estava indo bem, quase até as semifinais. Aí o Brasil teve aquela derrota terrível para a Alemanha de 7-1. Veja bem, e aí todo mundo disse, o Brasil perdeu. Mas peraí, o Brasil perdeu? Não. Eu não joguei, 250 milhões de brasileiros não jogaram, mas 11 brasileiros que representavam o time do Brasil jogaram. Quando eles perderam, todo mundo do Brasil perdeu. Mesma coisa da Alemanha, 11 alemães que representavam a Alemanha, eles ganharam. E aí todos os alemães celebraram a vitória, não é? Mas nem todos os alemães jogaram, foram apenas 11. A Alemanha passou pelo Brasil, depois enfrentou a Argentina, ganhou e foi a campeã da Copa do Mundo, não é? Aí todos os alemães celebraram a vitória. O que aconteceu? Quando Adão era o nosso representante, ele pecou, todos nós fomos feitos pecadores. Agora, Cristo, nosso representante, também venceu. Venceu a morte, venceu o mundo, venceu o inferno, venceu Satanás, não é? E ele ganhou. Com a vitória de Cristo, todos nós fomos feitos vitoriosos. E é isso que Paulo vai tratar aqui, do verso 12 até o verso 21. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Esse homem é Adão. E pelo pecado, a morte. A morte entrou como resultado do pecado, não é? Deus não tinha planos que o homem morresse, mas a morte também é um ato da misericórdia de Deus. Por que Deus permitiu a morte como resultado do pecado? Porque Deus não queria que o homem vivesse nesse estado caído a vida toda. Quando a nossa vida está bem, estamos bem na vida, não é? Nós queremos viver bastante. Mas quando a pessoa está mal, quando a pessoa está doente, enferma, cancerosa, às vezes a morte é um alívio e acaba o sofrimento da pessoa, não é? Então, a morte não é de tudo ruim. A morte mostra um ato da misericórdia de Deus que não queria que nós vivêssemos nesse estado caído a vida toda. Então, pelo pecado, veio a morte. E a morte passou a todos os homens. Adão pecou, cabeça da raça humana, ele pecou, passou a morte a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Todos nós pecamos, não só por
causa do pecado de Adão, herdamos o pecado de Adão, mas pecamos também, conforme Paulo vai dizer no verso de número 14, a semelhança da transgressão de Adão. Qual é a semelhança da transgressão de Adão? A desobediência. O ser humano é desobediente por natureza, já nascemos desse jeito. Basta pegar uma criança, a mãe põe um vaso com água, fala para a criança não mexe, não toca, vira as costas, a criança vai lá, mexe, toca, cai, quebra o vaso, não é? Derrama água. Quando a mãe vem, a criança se esconde, igual Adão se escondeu quando pecou. Aí, quando a mãe questiona a criança, o que ela fez, por que ela mexeu, normalmente, às vezes, ela mente, com medo do castigo, não é? E isso é todos nós, todos pecamos, a semelhança da transgressão de Adão. Então, como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Novamente, volta em Romanos 3:23, quando Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Interessante o que Paulo quer dizer, não é? Enquanto a lei não foi dada, então, apesar de haver o pecado, mas ele não podia ser imputado, não é? Por exemplo, se numa freeway não diz qual é a velocidade e você anda a velocidade que você quer, como não há limite, ninguém pode dizer que você transgrediu nenhuma lei, mas a partir do momento que bota lá a velocidade 65, ou 55, ou 75 milhas, a partir do momento que você vai acima da velocidade permitida, agora você transgrediu, porque agora existe uma lei. Da mesma forma, o pecado já reinava no mundo, mas o pecado não era imputado enquanto não houvesse lei. Então, conforme veio a lei de Deus, a lei então mostrou mais claramente o pecado, revelou mais claramente, e aí o pecado então é imputado. Então, por isso que agora ele vai dizer no verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Adão, o primeiro homem, até Moisés, que é o legislador, que foi o homem que deu a lei para que agora o pecado sim fosse imputado e contado mesmo como pecado. Sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão do Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão figurava e prefigurava o homem perfeito, Jesus que havia de vir, o último Adão. Aí ele continua, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de Adão, morreram muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então veja bem, pelo pecado de um, entrou o pecado no mundo. Mas agora a graça é diferente. Pelo dom da graça e de muitas ofensas e de muitos pecados, por um só homem, Jesus Cristo, não é? Nós vamos alcançar o perdão. E verso 16 diz, e não foi assim o dom como a ofensa, o dom como a ofensa. Várias vezes Paulo fala isso no verso 15, agora no verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Qual ofensa? A desobediência de Adão. A desobediência de Adão foi só uma. E aí veio o juízo, veio a condenação. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Interessante. Uma ofensa de Adão, uma desobediência, entrou o pecado no mundo e passou para muitos. Na verdade, para todos. Mas agora de muitas ofensas, não é? Eu ofendo a Deus com os meus pecados, e não é uma ofensa, são várias. Você também tem várias ofensas contra Deus, mas de muitas ofensas vem a reconciliação por um único ato de justiça, a morte de Cristo em nosso lugar. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais do que receber a abundância da graça. A graça é abundante. A graça de Deus não é uma coisa que é dada em conta-gotas. A graça é derramada sobre as nossas vidas em abundância.
e o dom da justiça reinarão em vida por um só, por Jesus Cristo. Interessante o plano de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou surpreso. O que ia fazer? A ofensa entrou por um homem. A condenação, a morte vai reinar. Por meio de um homem, todos vão morrer. A partir de Adão. Não é? Mas também agora de muitas ofensas vem a graça de Deus. Pela abundância da graça, de muitas ofensas e pelo ato de um só homem, Jesus Cristo, sai de volta o pecado do mundo. Verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio juízo, a ofensa de Adão trouxe o juízo sobre todos os homens para a condenação. Note que por causa do pecado, todos os homens estavam condenados. Assim também, de um só ato de justiça. Qual foi o ato de justiça? A morte de Cristo. Por causa da morte de Cristo, do sangue vertido, por um ato de justiça de Cristo, entrou a justificação para todos aqueles que querem, para todos os homens, né? Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Note que a graça é sobre todos os homens. Não quer dizer que a salvação é sobre todos os homens, mas a graça de Deus é oferecida sobre todos os homens para a justificação da vida. Eu gosto da palavra todos e muitos, porque a graça é para todos, não é para a justificação. Mas nem todos são para a salvação. E aí a salvação se aplica a muitos daqueles que aceitam a justificação. Então, verso 18, como assim de uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, todos estão condenados, assim também um só ato de justiça, o ato de Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Não é? A justificação de vida veio devido ao ato de justiça que Cristo fez, satisfazendo assim a justiça divina. Verso 19, porque como pela desobediência de um só, Adão desobedeceu. Adão pecou desobedecendo a Deus, e todos nós herdamos esse pecado, pecamos à semelhança de Adão, desobedecendo a Deus. Verso 19, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, não é? Muitos foram feitos, quase todos, não é? Depois de Adão, foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Adão desobedeceu, Cristo obedeceu e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, de um lado, nós temos primeiro Adão, que desobedeceu a Deus, trouxe juízo, trouxe condenação, trouxe morte, passou para todos os homens. Do outro lado, Jesus, obediente, realizou um ato de justiça, morreu uma morte nossa, através do seu sangue, veio a justificação para a vida eterna. Cristo nos trouxe a justiça para a vida eterna. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todo homem, para a condenação, assim por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, muitos, não é todos, serão feitos justos, porque a salvação, a graça é para todos. Verso 18, mas a justificação é feita para os muitos que crê, que aceita, que receberam da graça de Deus e da capacidade de ver a verdade do Evangelho e aceitou e são feitos justos. Quem nos justifica é Deus. O homem não pode justificar-se a si mesmo. O homem não tem a capacidade de se auto-justificar. O ato de justiça, de justificação, é um ato de Deus, que nós recebemos pela fé em Jesus Cristo, e uma vez que recebemos pela fé em Jesus, aí sim temos agora paz com Deus, vamos ter acesso a Deus, acesso à graça de Deus, vamos ter a esperança, o amor que é derramado em nossos corações,
que pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos é dado, vamos ter a redenção, vamos ter a salvação, a reconciliação com Deus e o ato da glorificação, não é? Então, muitos são feitos justos. Verso 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei veio para mostrar o pecado. Não é? Paulo vai falar isso, inclusive, no capítulo 7, de novo, que a lei vem, e a lei é santa, é pura, eu é que sou vendido sob pecado, então a lei veio para que a ofensa abundasse, não é? A lei mostra o pecado, a lei não justifica ninguém, ela só servia para mostrar o pecado do homem. Porque às vezes a pessoa não cometia um pecado, não matava, não roubava, não adulterava, mas cobiçava. Então a lei sempre aponta para o pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então o pecado abundou, sim, não é? Em abundância o pecado. Mas a graça foi maior, a graça superabundou. Não há pecado que a graça de Deus não possa perdoar. Não há pecado que o amor de Deus não possa restaurar. Não há pecador nesse mundo que se arrependa e que Deus não possa perdoar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi maior, a graça superabundou. Inclusive, Paulo vai começar o capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele vai responder: de modo nenhum. Né? As respostas de Paulo, sempre de modo nenhum. Nós já vimos isso no capítulo de número 3, várias perguntas que Paulo faz, é um método retórico, né? Lança a pergunta e ele mesmo responde. Superabundou a graça. Verso 21, para concluir o capítulo 5. Para que assim como o pecado reinou na morte, o pecado trouxe a morte, e o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça. De um lado, pecado e morte. Do outro lado, graça e justiça de Deus para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. De um lado, o pecado, a morte, a condenação. Do outro lado, a graça, a justiça, a vida eterna por Jesus Cristo. O que você escolhe? O pecado, a morte, a condenação, permanecer no pecado, na morte, na condenação, ou você escolhe a graça, que vem através de Jesus Cristo, a fé em Jesus, para que você seja justificado e agora tenha paz com Deus, e agora se torne amigo de Deus, seja reconciliado com Deus, para a vida eterna. O que Cristo nos oferece é uma vida eterna, e essa vida